gente vai conversar agora com a Elizabeth Pimentel, que é psicóloga. Eu estou muito contente que você está aqui. Obrigada, eu também de estar. Obrigada pela sua presença. E pelo assunto também, porque tenho certeza que vai ajudar muita gente em casa. A gente já tratou a síndrome de Diógenes aqui no Vida Melhor, no ano retrasado. E voltar com esse assunto hoje eu acho que é muito importante, até porque as pessoas começaram a até assumir mais a sua doença a partir do momento que elas conheceram e perceberam que é uma doença, né? E começaram a prestar mais atenção nisso. Então, para quem não sabe, queria a sua explicação da síndrome de Diógenes. Vamos começar dizendo que, assim, Diógenes é um filósofo, né? E que, assim, ele, na verdade, até é interessante falar disso, porque o filósofo Diógenes, na época de Atenas, tal, ele saiu da condição toda de familiar, social, para poder viver a simplicidade da rua. Né? Ele achava que a vida tinha essa relação de simplicidade. Então, ele até falava, por exemplo, dos animais. Os animais, eles estão em qualquer lugar, né? Eles utilizam os espaços sem pudor, com simplicidade. Falava dessa dinâmica e que ele achava que a vida devia ser simples dessa maneira. Bom, daí esse termo foi utilizado para falar desta síndrome. Eu acho que é importante a gente situar isso. Essa síndrome foi descoberta, foi colocada como pela Organização Mundial, em 1975, ela é relativamente nova, né? E como síndrome, a gente tem que entender um conjunto de sinais e sintomas. Ela não é uma doença propriamente dita. Por que é importante dizer isso? Porque ela vem muito associado a outros quadros clínicos que já existiam antes, né? E estão relacionados a transtornos mentais, que pode ser por acidentes de lóbulo frontal, que pode ser por transtorno obsessivo compulsivo. E ele se refere a um acúmulo. Os principais sintomas é o acúmulo de objetos, né, ao seu lado. Então, assim, aquelas pessoas que não... Cuidado para não misturar o que é o colecionador, que gosta de ter as suas coisas, né, todas colocadas ali, organizadas, tal, de um colecionador com uma característica de sintoma da síndrome. Porque, na verdade, ele vai estar acumulando mesmo como se fosse uma proteção com o meio social. Então, uma das características é essa. A outra característica desta síndrome é o isolamento. São pessoas que, na verdade, não querem o contato, obviamente não vão querer se expor. Então, são pessoas que têm uma tendência agressiva, né, de rejeição desse contato. Elas conseguem manter o social desde que não se exponham nessa característica. Tá? Então, é uma das grandes dificuldades, inclusive o acesso a essa a patologia ou essa síndrome, é o fato das pessoas rejeitarem ajuda. Né? Isso é bem importante porque, Cláudia, desde que a gente veio aqui, eu e a Flávia, a gente continua recebendo muito, né, solicitações para compreender exatamente o que você estava dizendo. As pessoas começam a despertar, puxa, então eu tenho um familiar. E as pessoas procuram essa ajuda. Né? Então eu gostaria, assim, de reforçar que, assim, ajudar a gente pode, desde que a gente entenda, né, que a pessoa precisa querer. Ninguém pode ajudar ninguém se a pessoa não quiser ser ajudada. Então, é verdade. Aliás, você falou da Flávia. A Flávia teve uma participação muito importante, porque ela chamou a minha atenção para esse problema, para essa síndrome, e ela contou a história dela, a história que ela viveu com a mãe dela. E você vai acompanhar agora. Vamos assistir. A história começou há muitos anos atrás, quando meu pai ainda era vivo. Meu pai morreu em 1976. E ela tinha sempre uma dificuldade muito grande de eliminar sujeiras, lixos e coisas antigas. Nós sempre achávamos que isso era um problema de desleixo, digamos, né? Ou então pessoas que não conseguem se desfazer de algum bem. E com o passar do tempo, depois que faleceu meu pai, convivendo com ela, eu tive muito problema, brigas, discussões, para jogar coisas fora, do tipo tampa de caixa de pizza, lixo mesmo, né? E só depois que ela morreu, é que muita gente me falou a respeito de uma doença. Já me falaram que era toque, depois me falaram que era síndrome de Diógenes. Um amigo me ligou e falou, olha, eu li muito a respeito. E a proposta é ajudar pessoas que tenham parentes, amigos que estejam vivos a
curar, porque eu sei que existe uma forma de tratamento. E é muito desgastante você conviver com uma pessoa que não joga nada fora. E pelo contrário, vê uma coisa na rua, um objeto que acha que pode virar um objeto reformado e traz para casa. Tinha a vizinha que nunca tinha entrado aqui, agora após o falecimento, ela entrou e ficou emocionada, dizendo, poxa vida, se eu pudesse, eu teria ajudado, entendeu? Eu não sabia que estava nesse pé. Quando nós chegamos aqui, quando viemos morar aqui, não eram aqui fora que a gente só avistava, então não tinha muita coisa, não. Com o tempo, nós vimos que tudo que saía da obra, que nós ficamos em obra em um ano, tudo que saía da obra, a gente via aqui. Né? As latas de tinta, todos os tacos da sala que eu tirei, ela pegou tudo da caçamba. Então, à noite, ela ia à caçamba, isso é a ideia que a gente tinha, e trazia para casa. A porta, ela não abria para ninguém. Muitas vezes o carteiro apertava a campainha, outras pessoas apertavam a campainha na minha casa para ver se não tinha ninguém aqui, se eu pudesse receber alguma coisa ou chamá-la, né? Ela não abria muitas vezes para as pessoas. Eu nunca imaginei que estava tão terrível a casa, né? Em desordem, alguma coisa assim. A gente só sabe do problema quando você depara com ele, né? Que até então a gente só escutava falar de pessoas que acumulam sujeira, entulhos, mas a coisa estava tão perto da gente, né? Eu cheguei a entrar uma vez que ela disse que estava com um problema, que eu ajudasse ela, e eu até estava chegando com minha mulher, nós entramos aqui e eu vim ver o que tinha acontecido, né? Ela me pedia muito, por exemplo, para tirar a segunda via de documentos pela internet. Ela se trancafiou aqui dentro de casa, colocou grades nas portas, trocou a chave da fechadura e ela queria a privacidade e a liberdade dela. E eu respeitei. Eu respeitei a liberdade dela, mas ela usou essa liberdade dela para um acúmulo de lixo a vida toda. Como se esse lixo a protegesse de algo que pudesse, digamos, feri-la. Pegava ela, levava em algum lugar, trazia de volta. Às vezes ia no supermercado, trazia a compra. Ela me deixava chegar até na porta, dali eu voltava. Não conseguia nem ver, porque a porta estava fechada depois que ela subia, que pegava as compras e guardava. Toda a minha vida eu nunca vi igual. Minha mãe era de uma inteligência absurda, ela era muito inteligente. Ela era psicóloga, então ficou muito difícil falar para uma psicóloga que ela tinha um problema psicológico. Então ela não, mas jamais aceitaria isso. Em 93, quando eu saí para casar, que a primeira providência dela, um mês depois, eu não tinha nem tirado as minhas coisas, ela trocou a fechadura. Ligou, meu marido atendeu. E ela falou, olha, fala para ela que eu troquei a fechadura de casa, porque para entrar aqui ela tem que marcar a hora. Ela sempre foi assim, ela sempre tinha mania do achismo de querer guardar as coisas. Uma hora vai ser útil, uma hora vai ser útil. Eu chegava a um ponto de falar para ela, doutora, isso tem que jogar fora, isso não é útil. Não, mas eu vou guardar que vai me servir. Foi pedido para nós tirar certas coisas dela, daí do chão, do caso, o carpete. Ela guardou, portanto que o carpete está aí há aproximadamente uns 8 ou 9 anos, o carpete está guardado aí. Eu gostava dela, tudo, respeitava ela, mas tinha hora que dava vontade de perder a paciência. O que eu tenho para falar é o seguinte, enquanto a pessoa estiver viva, ainda tem chance. Só isso. Porque a pessoa que está cometendo esse ato, ela não tem consciência, ela está se protegendo e ela precisa de ajuda terapêutica, médica, de verdade.
É forte. A gente fica tocado. Mas eu quero chamar a sua atenção. Se você vive esse problema e às vezes você esconde esse problema da sua família, às vezes até de você mesmo, de você mesma, é hora da gente tentar tirar essa poeira debaixo do tapete, tirar esse problema que está escondido aí, deixar ele aflorar, procurar ajuda. Estou conversando com a doutora Elizabeth Pimentel e a gente vai responder as dúvidas das nossas telespectadoras. Recebi uma dúvida ontem, doutora, da Débora Carvalho Duarte. Ela diz que... Ela falou: oi, Cláudia, me chamo Débora, tenho 16 anos. Em meu roupeiro existem caixas nas quais estão guardados todos os meus brinquedos, fora os que ainda estão à mostra no meu quarto. Não consigo me desfazer de minhas bonecas e brinquedos. Já tentei, até minha mãe já falou que eu tenho que doar, mas não consigo. Gostaria de saber se isso pode ser um indício de síndrome de Diógenes. Então, deixa eu só fazer uma colocação. Não sou especialista nesse tema, sou especialista clínica, tá bom? Assim, na verdade, de todas as afecções. E é importante dizer isso, Débora, porque assim, você que está com 16 anos, né, e está sentindo essa necessidade, o afeto, o carinho, o nosso lado emocional é extremamente importante, é um dos nossos nortes. Se você está sentindo a necessidade de ter esse apego, realmente alguma coisa não está legal, mas não necessariamente a síndrome. A síndrome ela é mais observada a partir dos 60, embora possa acontecer em outras idades, independente de homem ou mulher, e a incidência aproximadamente é de cada 5 casos para cada 10 mil pessoas. Tá? Ela acontece em qualquer situação social, econômica, e ela está realmente relacionada, direcionada a patologias anteriores. Então, essa pergunta, né, assim, o que a gente pode pensar sobre ela? Bom, olha, são pessoas que normalmente têm o que a gente chama, a Flávia na reportagem até situou, e que se confunde muito, o TOC. TOC é transtorno obsessivo compulsivo. Todo mundo que tem a síndrome de Diógenes necessariamente teve TOC, eu tenho TOC? Não. Não. Por isso que é síndrome e a gente tem que diferenciar o que é uma doença, uma patologia de uma síndrome. A síndrome é uma pergunta que talvez ajude a gente. O Diego Fernandes perguntou quais são os primeiros sintomas da síndrome. Então, as síndromes você pode... vamos de novo pegar esse tema. Não é uma patologia. Ou seja, assim, quando eu falo tem uma gripe, eu tenho um vírus lá que está funcionando, né? Os sintomas da gripe... Então, assim, síndromes são sinais e sintomas, tá? Então, sinais são isolamento, acúmulo, irritabilidade e falta de higiene pessoal e do ambiente. Essas são as principais, tá? Normalmente isso é acumulativo, acontece muito também em outros tipos de demências, principalmente falando na questão da idade, a partir de 60 anos. O transtorno obsessivo-compulsivo, que é uma afecção, um transtorno psiquiátrico, né, que a gente localiza, a pessoa tem uma necessidade o tempo inteiro de fazer marcações, né, seja de contar números, seja de contar quadrados para andar. É uma área do cérebro que ela está aí com uma disfunção. Vamos lembrar que a gente sempre funciona como uma carga de energia, a gente precisa colocar vazão. Então, assim, é fundamental entender que no momento em que você está colocando alguma coisa para dentro, como uma pele, né? Porque aí fica assim, acumular, você fica cheio de coisas. Assim também como a obesidade, você está se distanciando. Alguma coisa não está legal na tua relação afetiva com o mundo. Então, esse é um sinal, né? É um sofrimento que você pode estar vendo, você pode justificar, explicar. Olha, não estou bem aqui, não estou bem ali. Mas assim, você está sofrendo? Procura ajuda. Perfeito. Samanta Aparecida de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, diz que tem uma amiga que junta lixo em pequenos lugares da casa e deixa por muito tempo. Vira e mexe, ela briga com essa amiga porque acha falta de higiene. Ela já fez isso pelo menos umas 3 vezes. Pode ser que ela esteja com essa síndrome? Sim ou não? Pode, né? Pode, né? Pode, Patrícia sim. Ferraz Luz, de Brusque, Santa Catarina. Uma criança pode ter síndrome de Diógenes? Olha, a criança raramente, a gente não tem a criança raramente, ela pode ter um transtorno, tá? E ela vai ser observada dessa maneira que eu estou dizendo. A criança, por exemplo, pequenininha, ela pode estar contando quantos quadradinhos ela precisa estar andando e ela não se sente confortável se ela não faz isso. Pode ser uns sinais aí de que algo não está bem com ela, né? Aquela necessidade de que se aquilo não tiver, ela se desorganiza. Mas é raro, a síndrome não. Ok. Maria Luísa Cabral, de Laranjal Paulista, São Paulo. Se eu tirar aos poucos, sem que a pessoa perceba o entulho da casa dessa pessoa que tem a síndrome, ela consegue ajudá-la sem chocá-la tanto? Não.
Como é o nome da... Maria Luísa Cabral. Maria Luísa, olha, o que a gente precisa entender de verdade é assim, é o sofrimento e a gente ajuda quem quer ser ajudado, não de outra forma. Porque a gente está falando aí da angústia que a gente tem em estar do lado. Né? Então, assim, é preciso estar situando uma situação como essa. Quer dizer, na hora em que eu invado o território do outro, que já está todo assustado lá, porque está necessitando daqueles objetos, aquele objeto tem um sentido na vida daquela pessoa. Então, se você tira aquele objeto, você desorganiza ainda mais. Você pode resolver a tua angústia, mas pode prejudicar ainda mais a pessoa. Então, para a gente ajudar os outros, a gente precisa saber primeiro, muito bem, qual é a nossa intenção. Tá? E se a gente tem quais são as nossas virtudes e quais são os nossos limites, porque ajudar pessoas com patologias, principalmente as patologias severas, né, você precisa estar com tolerância, paciência e entender que a agressão que você vai receber não é dirigida a você, mas é dirigida a uma dor que a pessoa está sentindo. E quando a gente fala de familiares ou de pessoas próximas ou de amigos, Cláudia, isso é muito difícil, né? Porque a gente espera que o outro seja afetuoso com a gente também, porque a gente está querendo ajudar. Essa não é a melhor maneira de ajudar alguém. Ok. Cássia Boalento, ela diz: oi, Cláudia, tenho 40 anos, sou do interior de Minas, moro no interior de São Paulo há 2 anos. Logo que me mudei para cá, engravidei, mas tive um aborto. Desde então, me fechei para o mundo, não saio sem meu marido, não tenho amizade com ninguém, só atendo a companhia quando não tem outra alternativa, vou tremendo e com taquicardia. Até hoje, não conheço nenhum vizinho. Posso estar desenvolvendo essa síndrome? A Cássia. Cássia, você está numa depressão, né? Se existe um luto para ser elaborado aí, precisa algo a ser tratado, sim. Mas não fique preocupada sempre com a síndrome. Eu acho que mais importante do que a síndrome que a gente está colocando para esclarecer que ela existe e ela é necessária prestar atenção, é a dor emocional, né? Assim, uma pessoa que está sofrendo, gente, procure ajuda, né? É importantíssimo a gente falar sobre os nossos emocionais com um profissional isento, porque o familiar sempre vai dar, o amigo sempre vai dar aquela, né, aquela opinião, aquilo que ela acha, baseado na sua história pessoal. Um profissional não, ele pode estar te orientando para que você, sabe, coloque esse lixo interno do lado, abra espaço para ver a beleza da vida, que às vezes não dá, porque a dor está sufocando. Maria Doroteia da Costa Matos, ela complementa fazendo uma pergunta: essa síndrome não seria uma tentativa inconsciente, desesperada de suprir um vazio existencial, um abandono ou uma solidão? É, mais ou menos o que a gente estava falando. De fato, é assim, existe frustração, existe insatisfação e às vezes não está sendo localizada. Então, assim, no momento que você está com os objetos, a sensação de apropriação desses objetos diminui a tensão. Mas se você não localizar de verdade qual é a tensão que está fazendo você acumular, seja o que for, gordura, objeto, o que for, né? Aquilo não está bem. Então, se você não descobrir internamente, vai ficar difícil você remover. Por isso, a gente fala, é importantíssimo estar com alguém seguro, confiante, podendo falar das suas emoções. Ok. Ana Cristina Moraes Ramos, ela complementa, ela diz assim: sou psicóloga também, já acompanhei um caso de um paciente que depois que descobriu que estava com HIV se isolou, acabou o casamento, passou 2 anos sem deixar ninguém entrar na casa dele. Passado esse tempo, ele adoeceu e durante a internação os pais precisaram entrar no apartamento e quando entraram se chocaram pela quantidade de lixos, caixas, carcaças de computadores velhos, bichos e mau cheiro. O comportamento do paciente correspondia exatamente ao que a psicóloga descreveu: isolamento e muitas vezes agressividade. E o pior é que ele não queria ajuda. É muito difícil ajudar quando o paciente não quer, né? Realmente, o paciente precisa querer. Agora, quando o paciente quer, tem uma pergunta que fala sobre o tratamento. Qual é o tratamento adequado? Então, primeiro, assim, a pessoa chegando, assim, olha, eu não estou me sentindo bem, assim, vamos procurar o primeiro que precisa retirar da frente são possibilidades orgânicas. Então, assim, uma queda, para nos falar de pessoa com mais idade, ela pode ter uma queda e ninguém ter percebido, por exemplo, tá? Então, você pode ter alguma coisa no lóbulo frontal. Você pode ter um histórico, então, um médico, um neuro, um psiquiatra vai fazer uma avaliação, ver esse histórico, essa anamnese e depois, sem dúvida, aí você, dependendo do que você tiver, você pode entrar com medicação e, necessariamente, uma associação terapêutica, um psicólogo aí para estar te ajudando a colocar essa bagagem aí que não foi digerida para fora. Respondemos, então, a pergunta da Jussara de Oliveira Toner, do Rio de Janeiro. Obrigada, Jussara. Tem muitas outras perguntas, Elizabeth, e eu vou pedir para que depois você responda essas perguntas para a gente colocar no nosso site. Agradeço a sua presença. A Flávia está aqui. Vem aqui, Flávia. A Flávia contribuiu com essa matéria, com essa sugestão do tema. Quero te dar um beijo.
te agradecer, porque em nome dos telespectadores, porque é um tema muito importante, viu? Você tá bem, né? Eu tô bem. Graças a Deus. Recebido bastante e-mails solicitando ajuda, informações. Já tenho respondido, graças ao programa. A Flávia perdeu uma mãe com essa síndrome, né? A matéria é justamente. E hoje ela tá cuidando de pessoas e ajudando para que não passe exatamente o que ela passou, que foi um susto danado. Obrigada, Flavinha. Obrigada a você. Elizabeth, muito obrigada. Muito bom recebê-la aqui. Obrigada. Deixa eu passar os contatos da Elizabeth. Ela está no site www.wntv.com.br e o e-mail da Elizabeth é elizabethpimentel@mulheresquefazem.com.br. Ela é uma mulher que faz. Muito obrigada, Obrigada viu? a você. Muito bom a gente conversar aqui no nosso Vida Melhor sobre vários assuntos, né? É muito importante a gente entender que realmente é necessário a gente estar atento àquelas pessoas que a gente ama, a gente prestar atenção no que está acontecendo com elas, com o universo delas e oferecer o melhor.